Então bora. Fazendo umas pesquisas voltadas Eu compartilhar conhecimento. É o amor que eu sinto por Star Wars, olha. Piano ou certo modo de música, de modo geral. Alcione, mas deixa eu louco falar. Esse é o Cientista Também É, o seu podcast recheado de popstars da ciência brasileira, para te inspirar a ocupar o seu lugar no mundo científico. Uma iniciativa da Metzer que está democratizando a ciência através de tecnologia e muita informação, a começar, claro, por sua pesquisa acadêmica. Aliás, enquanto você escuta a gente, que tal dar um pulinho lá no nosso blog? Eu tenho certeza que você vai encontrar as melhores dicas para o seu desafio acadêmico da semana. Eu sei que vocês já sabem, mas não custa lembrar. Eu sou a Dai Breternitz e, como vocês já sabem também, eu sempre ando muito bem acompanhada por aqui. E eu sou Everton Martins, e hoje a gente vai ter a honra de falar com Alberto Fares Aquel. Ele possui graduação em Geofísica pela Universidade Federal do Pará, mestrado em Geofísica pelo Observatório Nacional e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Mackenzie. Resistente e curioso por natureza, com humor, diz que brinca de Deus com modelos numéricos e computacionais em suas pesquisas. Além disso, atua como divulgador científico no Clube de Astronomia do Pará, coordena o Festival Pint of Science em Belém e é colunista do Eureka Brasil. Seja muito bem-vindo. Alberto, pra gente começar essa nossa diversão, conta pra gente, apesar do sotaque e do papinho no backstage, você é natural, é da Gema de onde? Olha, pode parecer que não, mas eu sou daqui de Belém mesmo, Belém do Pará. Cidade quente pra caramba, muitas pessoas gostam e também gosto da cidade, né? A gente se acostuma com a cidade de nasce, tem raízes que a gente nem percebe que a gente tem na cidade. Apesar de a gente ter morado em várias cidades e durante o processo acadêmico levou a conhecer outras cidades, outros estados, outros países, a gente ainda mantém algumas raízes que a gente percebe mais quando a gente sai da nossa cidade e é observada por outras pessoas. Mas quando você tá fora da sua região, o que te entrega? O que a gente olha e fala, esse rapaz é de Belém? Olha, às vezes o sotaque, né? Mas muitas vezes o meu sotaque do paraense, ele tem muito esse puxado. Eu vou exagerar um pouco mais aqui para ficar muito mais destacado, que parece o do carioca, o chiado, né? Só que acho que tem algumas cidades do país que tem o chiado, né? O Belém é uma delas. Só que as pessoas, às vezes, ela percebe muito mais pela conjugação da segunda pessoa, né? Tu vais, tu foste. E normalmente nesses outros lugares eles não falam com essa conjugação correta. E aqui no Pará, em Belém, normalmente as pessoas falam. Algumas formas de falar, algumas gírias, eu não tenho o hábito de falar. Às vezes sai, mas por algum motivo não é muito comum eu falar. Eventualmente eu falo quando estou dentro de um grupo, né? Tem até aquelas situações que dois paraenses, dois cearenses, dois gaúchos estão fora das cidades de origem, aí vão perdendo um pouco o sotaque, né? Mas no momento que ele se encontra com uma outra pessoa, um gaúcho se encontra com outro gaúcho na cidade, parece que o sotaque vai voltando, né? E comigo talvez seja um pouco disso, né? A gente mora em tantas cidades que a gente vai meio que perdendo, vai meio que diluindo algumas palavras, mas como eu cresci aqui, passei 20 anos continuamente aqui em Belém, antes de sair por causa da universidade, essas coisas ficam, né? Então o sotaque, às vezes ele percebe, as pessoas perguntam, alguns jeitos mesmo de falar, principalmente, né? Que levam a crer que eu não sou daquela cidade, daquele estado. Então é só o tu que muda ali, que é o que a gente identifica a diferença do sotaque do Pará, de Belém especificamente. Eu acredito que comigo funciona mais assim, porque tem gírias que eu não costumo falar mesmo, mas tem o pessoal que costuma falar muito égua, no sentido de quando fica surpreendido, mas raramente eu falo isso aqui em Belém. Às vezes eu falo, mas não é muito comum. E ainda mais agora que eu, por exemplo, eu tô meio que namorado, casado aqui, e a minha esposa é baiana, então, e ela também não tem tanto sotaque de baiana, então quando a gente sai aqui de Uber, quando a gente começa a conversar, as pessoas não sabem de onde a gente é, se a gente é brasileiro às vezes, então é estranho isso. A gente se sente um estranho no ninho. Constantemente. Em todas as situações que tu possa imaginar, eu tô num ambiente diferente de alguma coisa que você pode ver. Talvez todo mundo esteja, né? Sem dúvida, sem dúvida. A capital, a Ilha do Marajó, Nordeste e Sudeste do estado são os mais atingidos pelo calor. Roberto, e você estava comentando antes aqui com a gente que você adora comer, né? Tem muita comida boa em Belém. Tava dando as dicas de prato aqui pra gente. Me diz uma coisa, o que você tem de hobby? O que eles costumam falar sobre você, assim? Cara, eu não sei necessariamente se é hobby, mas, por exemplo, a gente tá falando de comida, né? Então eu gosto de comer bem. Pelo fato de eu gostar de comer bem, eu me desafiei a cozinhar bem.
E uma forma de cozinhar bem é saber o que tu tá fazendo, né? Saber os procedimentos, as etapas. Isso em toda a minha vida. Qualquer coisa que eu quero fazer bem, eu acabo procurando um método para fazer corretamente, né? Então eu aprendi a cozinhar e as pessoas costumam falar que cozinho bem, mas eu falo, gente, não é que eu aprendi bem, eu aprendi a ler o rótulo da embalagem das coisas. E eu faço exatamente o que tá lá. O paladar me ajuda a calibrar o que eu tô fazendo certo e errado, e eu vou diminuindo a porcentagem. E quando digo porcentagem, é porcentagem mesmo. Eu tenho balança, eu peso as coisas que eu vou fazer aqui. Então, tem uma tabela aqui de salgar carne, de salgar frango. Então, tem 1 quilo de frango, eu pego, coloco lá 15 gramas de sal para 1 quilo de frango. Nunca fica salgado, nunca fica insoso. Então, no sal não é. Os outros temperos a gente faz a mistura, tudinho. Então, tudo que eu uso para cozinhar e acaba ficando gostoso, tem uma técnica por trás que a gente vai aprendendo. A gente lê na internet, a gente vê vídeo no YouTube e saber seguir esses protocolos para ficar gostoso. Não tem muito segredo. O segredo é ter paciência, o famoso horas fogão, né? Ficar no fogão e cozinhando até a coisa ficar correta, né? E saber a importância de uma boa panela, de um bom fogo, né? Eu faço ciência de outra área, mas o método de qual eu posso aplicar uma boa pesquisa, um bom levantamento, uma boa leitura, qualquer coisa que eu vou fazer, ele é transposto para cozinhar ou para qualquer coisa que você vai fazer. E é isso que eu faço na cozinha, as coisas acabam ficando gostosas, porque eu sigo uma cartilha, né? Então, se tu me perguntar alguma coisa, eu vou acabar esquecendo, mas tá tudo anotado numa nuvem no meu celular, no papelzinho, que eu anoto as coisas para não errar nunca, né? Basicamente, aplicar a ciência em tudo, né? O segredo é ter processos. Exatamente. Uma vez eu fiz um bolo de cenoura, e eu coloquei que o meu bolo de cenoura usa 270 gramas de cenoura. Vi um cara de gente, como é 270 gramas? O que é 270 gramas? É 3 cebolas e meio, gente? Pega a cenoura e pesam. Não tem erro. É isso, pronto. É 270 gramas, 150 gramas de açúcar. Tem toda... Depois eu passo pra vocês aí, vocês divulgam na internet pra fazer o bolo de cenoura. Olha aí, receita especial do Alberto pra gente. Maravilhoso, adorei isso. E é sensacional ver porque, beleza, cozinhamos e isso é um hobby, aplicar os seus processos científicos no processo de aprender a cozinhar e agora, né, cozinhando muito bem pelo que você nos diz. Mas o que mais temos de hobbies aí? Bem, por exemplo, hoje, antes do podcast, eu tava contando aqui, cara, eu passei uma lista de exercícios para os meus alunos que tem algumas questões que eu nem resolvi. Eu tava resolvendo por hobby, porque enquanto passava o tempo, eu tava resolvendo exercícios aqui que eu já tinha feito há muitos anos atrás, nem sabia como é que fazia. Eu passei pros alunos sem saber como é que fazia. Aí eu resolvi aqui, de hobby. Mas eu costumo correr, mas não sei se isso é hobby. Acho que mais é castigo. É castigo. Só fazer uma adendo, os seus alunos que estão te ouvindo agora estão se matando com essa lista de exercícios e devem estar pensando, que ranço desse professor que fica fazendo, eu sofrendo para fazer os exercícios e ele se divertindo fazendo os mesmos exercícios. Olha... São só 20 questãozinhas, molezinha. Galera, depois vocês comentem nos áudios e aí vocês nos contem se foi molezinha de verdade ou não. Agora, por que correr seria um castigo? Porque eu tenho que acordar 4h30 da manhã, né? Meu Deus, mas aí o castigo é acordar cedo, não correr. Explica melhor essa corrida aí. O maior desafio não é correr, o maior desafio é levantar cedo. Como em Belém, novamente, voltamos à questão da temperatura, é o ciclo, né? A temperatura no estado deve aumentar ainda mais nos próximos dias. Como Belém é muito quente, então correr, sei lá, 10, 15 quilômetros, fica meio insustentável se eu acordar 6 horas, 7 horas para correr, porque vai estar 30 graus já. Então eu tenho que acordar cedo, que a temperatura tá amena, tá 24, 26 graus. A rua tá mais tranquila e dá para correr tranquilamente. Então eu acordo 4h30, penso na minha vida, o que eu tô fazendo dela e saio para correr uma volta de 5 horas. Durante o primeiro quilômetro eu vou dominado por um único pensamento. Não há o que justifique um cidadão passar pelo que eu estou passando. 6 horas estou em casa. E isso faz uns 5 anos, né? Mas exatamente, o maior desafio é levantar cedo. Acontece que nesse processo eu acabei ganhando preparo físico, né? Enfim, aí é esse que eu falo que é o castigo. Eu gostaria de estar em Florianópolis, São Paulo, que eu poderia acordar tranquilamente 8 horas da manhã, tomar meu café, pensando na vida. E se fosse São Paulo, teria que disputar espaço com carro, mas daria para correr mesmo assim. Mas já em Belém não, 8 horas já é muito quente. Tem gente que corre? Tem, mas não tem performance talvez. Mas rola um outro sofrimento, né? Um outro gasto aí físico da pessoa. A capital, a Ilha do Marajó, Nordeste e Sudeste do estado são os mais atingidos pelo calor. E, Alberto, a gente viu que você aplica, de fato, os seus processos, quando você falou em especial do seu hobby aí de cozinhar, né? De se aventurar no ramo da gastronomia. Então, em relação à corrida, eu aplico o método científico. Se você pensar, se eu for começar a conversar sobre isso.
Até na corrida? Até na corrida, porque eu tenho um relógio que calibra meu ritmo cardíaco, minha velocidade, tem técnica de corrida envolvida, tem um bocado de coisa que a gente vai aprendendo de memorização. Às vezes a gente nem percebe isso, mas são técnicas que vão melhorando tanto a nossa performance quanto o nosso... Por exemplo, eu tenho que acordar cedo para correr, então isso me leva a dormir cedo. Se eu tenho que dormir cedo, tem muitas atividades ao longo do dia que eu tenho que já me organizar para fazer caber no meu horário de dormir cedo e eu lembrar do dia seguinte. Então, isso é fato mesmo. Existe toda uma ciência do esporte envolvida para fazer atividades físicas, para que eu consiga a melhor performance. Então, treinar a corrida não necessariamente eu sair e correr todo dia igual. Eu tenho que dosar o ritmo ao longo de períodos. A gente fala de periodização. Então, isso é uma questão de treinamento, mas existe a própria técnica de corrida, é o pé, como tu pisa, enfim, que tu vai conseguindo com o tempo, e existem técnicas para conseguir isso, né? Então, até isso eu vou atrás de informação, de leitura, de técnica para melhorar a minha corrida. Então, como eu falo, tudo na minha vida acaba envolvendo ciência. E é muito inseparável da minha vida pensar dessa forma. Tipo, é naturalmente que isso acontece. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou procurar entender melhor, entender como as coisas funcionam, né? Que é uma coisa que a gente fala muito por aqui, né, Everton? Que ser cientista é um estilo de vida, né? Não tem só um jeito de ser, inclusive, mas é um estilo de vida que tá muito intrínseco, muito transversal a todas as áreas da vida, né? Sensacional. E se a gente pudesse definir o seu conceito de fazer ciência, como seria? Cara, fazer ciência, acho que ela começa, antes de a gente começar a fazer ciência, a gente aprende a questionar o que a gente está fazendo, né? Eu questiono a forma que eu estou cozinhando, eu questiono a forma no qual eu estou correndo e me pergunto se eu posso entender como eu estou cozinhando ou como eu estou correndo. Isso tirando a minha área de pesquisa em si. Então, no momento que eu questiono, que eu paro para pensar em relação aos processos que me levam a executar uma ação, acho que talvez seja o início de um processo de ciência. Então, eu acho que quando a gente para para pensar, eu acho que esse questionar o que a gente está fazendo é o fundamental aqui para entender o meu papel como cientista, né? Eu acho que é isso que eu me defino melhor como ciência. Eu sou muito mais eu questiono às vezes os processos, o próprio método questiona muitas vezes. E eu tento melhorar, entender melhor com diversas abordagens. É sempre bom falar isso. Né? Legal. E, Alberto, esse caminho da ciência, né? Você falou que você utiliza muito no seu dia a dia, enfim. Mas ele foi um caminho natural ou foi uma escolha em determinado momento da tua vida, assim? Olha, natural, não sei. Eu acho difícil ser natural. Meus pais, eles são simples, né? E não são professores, não são pessoas que têm uma educação formal em ciência, digamos assim. Minha mãe é dona de casa, meu pai é fotógrafo e artesão. E, em parte desse processo, eu lembro que quando... Anos 90, né? Outra realidade, né? A gente tá falando de 2021, começa falando dos anos 90, as pessoas parecem muito, muito distantes, né? Mas eu lembro que muitas vezes eu ficava em casa e não tinha... As pessoas acham que era divertido. Não era tão divertido, não tinha nada pra fazer, não. A gente ficava em casa sozinho, tipo, ou era ver televisão ou era pegar livro. O que tinha em casa de livro na época era livro no sentido fora do colégio, né? Era ou a lista telefônica ou uma enciclopédia. Nessa época eu já fui curioso, eu ficava revezando um período entre a lista telefônica e olhando a própria enciclopédia, né? Nessa busca desse conhecimento na enciclopédia, a gente acaba aprendendo muita coisa. Então, tinha época que eu ficava entendendo as palavras do dicionário, descobrindo palavras, significados. E a enciclopédia ajudou muito, porque a gente pegava as palavras, é como é a Wikipédia agora, né? Só que a gente pegava ali, entendia, às vezes descobria outras coisas. Então, muito parte do meu conhecimento ainda quando criança, 8, 11, 12 anos, foi muita coisa que eu aprendi lendo enciclopédia. Né? Aprendi uma parte de teoria musical lendo enciclopédia. Então, isso quando eu tinha 14, 15 anos. Não tinha como fazer aula de música, eu aprendi uma parte de teoria de ler partitura, escrever partitura em enciclopédia. Então, aprender a ler acho que é muito importante, né? Aprender a opressão das palavras, né? E isso às vezes até é mais básico, né? Do que necessariamente o que me levou à ciência. No final das contas, o que me levou à ciência foi essa curiosidade inicialmente pelo entendimento de como as coisas funcionavam, né? Eu brincava de montar brinquedo. Não é muito comum, né? A gente brincava de montar as coisas, brincava com imã. Uma tia, uma época, me deu um brinquedo que era tipo uma mini alquimia. Né? Aí eu misturava com as coisas que tinha lá, aí entendia o que estava fazendo, depois pegava outras coisas que estavam em casa para misturar e dava coisa que eu não sabia. Aí depois tentava comprar produto químico sem sucesso nas farmácias, não me vendiam, enfim. É uma parte da minha vida infantil de brincar de explodir as coisas e foi muito da curiosidade de entender as coisas. Na universidade, depois com leituras de livros de ciência mesmo, livros de divulgação do Carl Sagan e conhecendo melhor algumas coisas de entendimento de teoria da evolução e outros processos, me fez ficar cada vez mais apaixonado em fazer ciência
E entender um pouco da importância dessa liberdade criativa que eu tive na infância me levou a ser essa pessoa questionadora agora em relação aos processos, né? De como as coisas são feitas e o que levam elas a se concretizarem. E ainda nos anos 90, quando você era apenas uma pequena criança, tendo acesso a todas essas informações, enciclopédias e tudo mais, você já vislumbrava alguma profissão, alguma coisa tipo, quando eu crescer eu vou ser o quê? Olha, nessa época eu desenhava, né? Até desenho hoje em dia, mas muito mal feito, né? Então eu até pensei em seguir a carreira de arquiteto ou mesmo desenhista, mas aqui em Belém era muito mais difícil seguir essa carreira. Hoje em dia não existe mais desenhista, é tudo menos design, né? Então por muitos anos, na minha cabeça, eu ia para essa carreira, né? E só que acho que no último ano, acho que eu pensei assim, eu gosto de desenhar para mim, eu não gosto de desenhar para outras pessoas. E talvez esse estalo que eu tive lá pelo último ano do colégio, eu acho que foi muito importante para eu virar a chave entre fazer uma coisa que eu fazia pelo meu prazer de desenhar. Inclusive, durante o desenho, quando a gente estuda desenho, a arte de desenhar, ela faz a gente aprender muita coisa na natureza. Então, a gente entende como funciona a ferrugem de ciclos, como funciona as árvores, como elas crescem para um lado, para o outro. Então, toda essa arte de entender e observar a natureza, ela é muito importante para desenhar. E o que o cientista faz também é observar a natureza, só que ele faz de outra forma. Se para o desenhista ele observa a coisa, ele dá uma interpretação um pouco subjetiva do pessoal dele, o cientista ele já observa a natureza e ele tenta quantificar e dar uma informação de forma universal para todo mundo, né? Eu acho que, por mais que eu tenha ido, durante boa parte da minha infância, pensar em ser desenhista, observava as coisas, desenhava mangá. Chegou um momento que, tipo, eu gosto de desenhar, eu acho legal, mas talvez o que eu queira fazer seja outra coisa. E eu acho que parte da minha adolescência foi bem essa parte de desenhar e foi esse processo de transformar as ideias do que eu desenhava para observar a natureza de outra forma. E aí, a partir desse desenho, como é que você chegou depois na tua escolha profissional? Eu lembro que teve uma visita no departamento de geologia pelo colégio. Eu estava pensando já em não fazer arquitetura e fazer o física ou matemática. Só que aí eu conhecia o departamento de geociência, né? Aí lá eles me venderam uma ideia da geofísica, de geologia, dessa união de entender como funciona a Terra, de terremotos, essas coisas. E eles me venderam bem. Me venderam tão bem que eu fui fazer geofísica, né? E eles foram ótimos vendedores. Eles me levaram lá no museu de geologia que tem aqui na faculdade, que é um museu excelente de geologia, por sinal, chama Meteoro lá. Ainda tem Meteoro. Tem um bocado de coisa legal e já gostava de dinossauro também, então tinha coisa de dinossauro lá, então. Porque eu sou da geração que colecionou aquele chocolate surpresa que vinha um dinossauro. Eu também! Então, sou parte dessa geração do chocolate surpresa que tinha o chocolate. Eu colecionei o álbum aqui em Belém, tipo. Então, como eu falei, as coisas acabam se juntando. Tipo, a gente tem essa curiosidade de desenhar. Eu desenhei dinossauro por causa disso. A gente acaba aprendendo mais. São coisas que despertam o nosso íntimo, a nossa curiosidade íntima, das coisas que, se eles não são podados por pais, às vezes eles têm até curiosidade. Às vezes, em condição econômica, a pessoa até tem vontade de fazer outra coisa, mas a condição econômica dele, a capacidade mental dele leva ele a querer fazer outro curso para ele conseguir melhorar o status socioeconômico da família dele, né? Isso também é compreensível, né? No meu caso, eu consegui tentar conciliar as duas coisas, né? Eu consegui fazer um curso de geofísica que me daria a possibilidade de ter uma carreira de profissional, ganhar ótimos salários. Só que no meio do processo eu vi que não era bem isso que eu queria, né? Eu queria mais eu não queria ganhar petrodólares, né? Eu queria ganhar só o meu dinheiro para viver bem e fazer as coisas que eu gosto. E educação é uma coisa que eu acho bem interessante. Eu acho uma coisa que me diverte, né? Eu ainda tenho um certo tesão de dar aula. Apesar da aula online que é insuportável. A gente já vai falar um pouquinho mais dessa jornada assim completa. A gente tem bastante interesse em conhecer melhor ela. Mas antes me diz uma coisa, o que te faz sair da cama todos os dias, né? O que te motiva aí a ir além e a continuar impactando na educação e fazendo ciência? Ódio. Tá melhor Como que a assim, Tupá. A Tupá Brasil? falou que era drogas, né, esses dias, uma pesquisadora, então... Vai entrar pro top 10 essa. Não tem um dia que eu não acordo. A minha namorada, ela fala que eu acordo já puto. Eu acordo, tem tanta coisa pra resolver. Eu não posso acordar blasé e, obrigado só, obrigado, não sei o que. Não, tem muita coisa pra resolver. Tipo, ser brasileiro já é uma condição que eu tenho que acordar não tão feliz ultimamente, né? Nossa, eu faço ciência, aí eu olho o orçamento da ciência, tudo cortado, bolsa cortada, CNPq cortado, os alunos tudo doente. Não vou acordar feliz, não. Eu acordo puto já. E eu acordo puto pra tentar resolver isso na medida que eu puder. Que eu tento fazer os alunos não desistirem das aulas,
eu acordo puto, me dá energia para correr um pouco e me manter saudável para conseguir fazer todas as atividades que eu faço, enfim. A gente tem que ter uma motivação. O ódio é um fator catalisante, né? Você usa o ódio como um combustível pra coisas boas, né? É o famoso aquele pé na bunda que te leva pra frente. Um pé na bunda bem forte, porque eu já levanto e tem que fazer isso aqui, fim de papo, tem que fazer. Tem dias que eu acordo sem dar nenhuma vontade de aula, porque eu tô cansado, tipo, já bate a tristeza, tipo, nossa, eu vou dar aula, quando eu vejo, nossa, aula online. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Já bate uma tristeza. Não, mas vamos lá, vamos pra frente, senão a coisa não vai. Tá ruim pra ti, que é professor, imagina os alunos que tem que fazer na casa sem condição de ter aula, sem condição de estudar, né? Então eu tenho que tentar não ser um pouco egoísta em relação à situação crítica que atual tá e tentar catalisar para que outras pessoas fiquem menos putas que você. O problema é quando todo mundo tá muito puto, que pode dar um problema. Eu tento não transparecer que eu tô com raiva. O ódio já tá tão inerente em mim que eu tô calmo. Tô pleno, né? Quem olha de fora, tô pleno. Foi além já tranquilo. passou do limite. Muito bom. Se você está aí acordando nesse seu momento gratiluz, achando que o dia será incrível, manda um pouquinho de good vibe pro professor Alberto, que eu acho que ele vai agradecer. Quem sabe ele amanhece um pouquinho mais slow. Quer dizer, às vezes não. Bom, gente, vocês estão curtindo este colecionador de chocolate surpresa, ou melhor, figurinhas, né? Do chocolate surpresa. Também colecionei figurinha de futebol. Ó, também. É um colecionador de muitas coisas, em especial de coisas da década de 90, né? Porque figurinha de futebol também é algo que a gente colecionava muito bem nessa década de 90 e afins ali. Maravilha, vamos falar mais agora sobre sua jornada acadêmica, então, porque queremos entender, né? Saímos das enciclopédias, fomos para a geofísica e queremos entender mais sobre essa jornada, essa sua caminhada. Mas antes, vamos deixar aquele recadinho para a galera que está ouvindo a gente. Eu sei. Esse bate-papo tá muito bom para ser interrompido, mas prometo que é por uma boa causa. A ciência do nosso país. Parece exagero, mas não é. Essa é a nossa razão de ser. Existimos para democratizar o acesso e desenvolvimento de pesquisas científicas. Produzimos conteúdos e tecnologias para que você possa produzir mais e melhor a nossa ciência. Através de ações como o blog da Metzer, que está cheio de conteúdos ricos, a plataforma da Metzer, que te auxilia da captação de recursos à publicação de sua ciência, o nosso canal do YouTube, com especialistas em produção e gestão científica, e, é claro, o Cientista Também É, que vem te inspirar com tantas histórias incríveis de heróis reais. Junte-se a esse movimento de democratização da ciência. Faça parte da comunidade Metzer. Saiba mais em www.metzer.com. Agora sim, recado dado, podemos voltar para o nosso bate-papo. E Alberto, verdadeiro ou falso? Você tinha ou tem um caso de amor com as normas da escrita acadêmica? Olha, amor não condiz, a gente segue a regra, né? Tem que seguir a regra do jogo. Eu tenho algumas críticas em relação à escrita acadêmica, mas ela é... Com ódio a gente segue, né? Ela tem uma justificativa para existir, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco indiferente também em relação às regras, porque elas existem por um motivo, elas existem para universalizar o conhecimento, a informação de forma que a gente deixe neutro. Se ela é apaixonante ou não para quem lê, isso já é outra coisa. Se a pessoa quer se apaixonar, vai se apaixonar por outra coisa, não por um artigo, né? É muito difícil. Tem uns que se apaixonam. Mas o dia a dia, aquele dia a dia de fazer, quando você tem que desenvolver alguma coisa para publicar e tudo mais, é uma parte que você gosta ou é uma parte que você faz porque, ok, tem que fazer, é isso aí, tá no jogo, vambora? Olha, é um parto. Um parto de, às vezes, de 5 anos, 6 anos. Tipo, um parto de elefante, porque demora muito para sair. Mas, às vezes, não necessariamente pela norma escrita, mas, às vezes, porque a gente acaba se cobrando demais, né? A norma... Tem um tabuleiro de como escrever um artigo. A gente pega, coloca as frases e muda o contexto. Só que eu acho que o grande desafio, não necessariamente de seguir a norma, é tentar ser criativo, colocar uma ideia criativa nova em um artigo. Isso é muito mais desafiante. Então, se você conseguiu elucidar, deixar de forma clara,
dentro daquele formato de revista, legal. Só que se você não tem essa ideia nova, tipo, você acaba se martirizando por alguma coisa que às vezes nem é necessariamente artigo. É o próprio conteúdo do artigo, mas nem necessariamente é o próprio formato da escrita, mas é o conteúdo do artigo que você às vezes não fica satisfeito, né? E isso eu acho que é um desafio até maior do que necessariamente a escrita, né? E acho que escrever bem não é uma coisa simples, né? Se vende como se fosse uma coisa simples e não é. Às vezes é um problema bem grave, que eu falo com meus alunos, inclusive, né? Que, pelo menos para mim, eu acho que para algumas pessoas é bem comum, que eu ouvia muito que é muito bom ler porque tu escreve bem. E eu acho isso uma grande mentira. Porque eu acho muito impressionante que a gente consiga escrever bem sem te ler muito. Eu acho que a gente escreve bem à medida que a gente pratica muito a escrita. No momento que você escreve bastante, você vai melhorar muito a sua escrita e você vai condensar melhor suas informações. É claro que a leitura, até a conversa com diferentes grupos de pessoas, vai melhorar o teu vocabulário de palavras de forma geral. Mas eu acho que é muito intransponível essa ideia de ler bastante e escrever bem. E às vezes é vendido muito essa ideia. E a gente para em fronteiras na hora de escrever. Seja um blog, seja um artigo, enfim, são níveis de linguagem diferentes, né? E eu com meus alunos, pelo menos, eu consegui fazer uma coisa, né? Já no passado, no primeiro semestre, eu coloquei, acho que cada semana tinha um trabalho que era coisa escrita. Fazer resumo de alguma coisa, escrever. Eu falei, diferentemente de outras pessoas, eu vou ler tudo que vocês vão escrever e corrigir. Aí marquei uma época com eles para conversar, escrevi, marquei, e apontar os erros, né, do que pode ficar melhor no texto dele. Né? E isso é uma coisa que a gente não tem muito hábito, né? A gente pode escrever muito, mas não tem ninguém para direcionar, orientar o caminho que a gente possa escrever melhor. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que ter essa base, né, de saber como produzir melhor, saber como escrever melhor, ajuda muito, principalmente quem está na academia, no início da jornada acadêmica ainda, né? Sim, como eu falei, escrever um texto científico já é uma coisa difícil, porque tem os seus moldes. Mas se a gente parar para pensar um pouco, escrever qualquer coisa vai ter um molde adequado. Texto jornalístico tem um molde. Cada texto tem seu formato de escrita. A questão é se você tem a bagagem de escrita, você tem o hábito de escrever para fazer aquilo. É que nem a música. Eu posso ser um músico de jazz, de heavy metal, de forró, e ela tem os seus sotaques, vamos dizer que o estilo musical é o sotaque. Né? E cada estilo musical você pode até tocar, mas você vai ter que pegar aquele ritmo, aquele balanço de cada gênero musical para tocar aquele gênero. Senão você pode tocar um forró, você sabe qual é o nota do forró, mas você é um alemão que nunca tocou forró. Vai ficar uma coisa que tu vai olhar, nossa, tá muito estranho, porque se fosse transpor, tá mal escrito, tá mal traduzido, tá mal feito. Eu entendo tudo que tá escrito, mas falta alguns elos de ligação, algumas estruturas que não são condizentes. Eu acho que isso acontece muito na escrita. Sem dúvida, sem dúvida. A capital, a Ilha do Marajó, Nordeste e Sudeste do estado são os mais atingidos pelo calor. Roberto, mudando um pouquinho aqui. E que tá interligado, né? Porque tu tá no processo de escrita ainda do teu pós-doc, né? Ou tá no processo de pesquisa ainda. Mas conta pra gente aí um pouquinho do teu objeto de pesquisa e como é que modelagem geofísica, hidrocarboneto, eletromagnetismo se conectam. Olha, o objeto de pesquisa agora que eu estou fazendo, na verdade tem duas linhas. Né? Tem tanto essa parte que é financiada pela Petrobras, que a gente trabalha com a modelagem eletromagnética. Né? Basicamente a gente faz simulações de como uma antena eletromagnética ela é capaz de perceber pequenas variações ou pequenos ruídos de hidrocarbonetos dentro do assoalho oceânico. Cada estrutura geológica ela tem determinadas condutividades elétricas e resistividades elétricas. Quando a gente passa a antena que emite um sinal eletromagnético, a gente percebe essas pequenas variações do campo eletromagnético que são medidas em sensores. Né? O meu trabalho em si é basicamente brincar de Deus. É fazer toda essa simulação. As ondas eletromagnéticas se propagam para essas antenas, elas descem o oceano, elas se propagam abaixo na geologia, elas continuam se propagando e as ondas, as reflexões dessas ondas eletromagnéticas são percebidas nos sensores. O meu trabalho é tentar melhorar tanto numericamente, quanto também criar um pacote mais intuitivo, mais fácil para o usuário comum usar. Porque a matemática, a física desse trabalho é bem pesada. Só que o nosso objetivo agora, com o projeto de pesquisa, é tentar
facilitar essa comunicação entre o usuário comum e o programa, porque muitos dos programas existem e são muito complicados de mexer. O que a gente está fazendo é tentar traduzir, criar uma interface mais simples, tentar deixar os arquivos de entrada de manipulação mais simples, né? Que acaba sendo uma tradução, acaba sendo uma forma de linguagem com o próprio usuário. Dentro desse processo de comunicação que a gente está falando aqui, é outro nível de linguagem, né? Como a gente faz um manual, como a gente faz um readme, como a gente faz um guia, para que uma pessoa leia e entenda fácil, né? Então, a gente está construindo um manual com exemplos simples. Aí você faz esse exemplo que você já vai ser autoaprendizando. Você faz exemplos simples e você já entende parte do mecanismo. Então, parte do projeto 1 é esse, né? Em fazer esse pacote de softwares de forma mais intuitiva, com guia mais simples para a própria indústria. A outra parte tem a ver com pesquisa antártica, né? Que a gente está desenvolvendo e que a pandemia aqui acabou atrasando tudo, né? Atrasou tanto a importação quanto o projeto foi cancelado por causa da pandemia, que não pode ir para a Antártica, enfim. Esse ano foi cancelado novamente por causa da quarentena, enfim. Aí esse ano a gente ainda vai fazer um levantamento teste numa ilha aqui em Tatuoca. Para um teste, nós acho que a gente vai fazer no futuro. Só que, basicamente, são esses dois caminhos que levam ao projeto, né? Já tem uns pequenos spoilers aí do que vai rolar de pesquisa em um futuro próximo. Maravilhoso. Para quem está ouvindo sobre esse teu objeto de pesquisa, os teus objetos, na verdade, de pesquisa nesse momento, e quer entender um pouquinho como que você saiu do processo da graduação lá em Geofísica, que foi super bem vendido, vamos deixar isso aqui explicitado. Nossa, foi mega bem vendido. Não é? Como que foi o processo de escolher fazer o mestrado, escolher fazer o doc e depois um pós-doc? Em algum momento você pensou em não, vou ficar só com outra parte, não vou para a área da pesquisa, ou sempre foi muito bem delineado essa parte de eu quero de fato fazer ciência, fazer pesquisa? Teve um episódio bem importante que novamente virou chave para outro lugar, né? Na graduação teve a chave lá eu gosto de desenhar, mas não é bem isso que eu quero fazer. E na graduação teve exatamente essa mesma chave que virou. Na época que eu estava na graduação, existia uma disciplina, não sei se era exatamente disciplina ou outra coisa, mas existia o estágio obrigatório. Não sei se ainda existe. Existe, para o desespero dos graduandos ainda existe. Existe, né? Eu devia saber disso, mas enfim. O estágio obrigatório, na época, eu trabalhei na Petrobras durante 3 meses. E nesse estágio a gente fez um acompanhamento de um levantamento sísmico lá no interior do Amazonas. E assim, foi interessante, acho que tudo é aprendizado, né? O café era bom, o escritório era legal, os monitores eram fantásticos. Só que a atividade em si não era uma coisa cativante. Acabava sendo um processo muito pragmático. O programa já estava feito. É exatamente isso que eu estou fazendo, só que ao contrário, na pesquisa. Se na pesquisa eu tento facilitar a linguagem, deixar a coisa mais interessante, os programas, eu estou tentando deixar exatamente o programa para eles, o programa que eu peguei no passado. Que era o programa só clicar o botão e apertar e selecionar as coisas, sem tanto desafio a nível de programação, a nível de entendimento de processo. É mais criar uma ferramenta para o usuário usar. E naquele momento lá eu já estava fazendo TCC em outra coisa de desenvolvimento de software também. Aí eu vi, nossa, isso é legal, me pagam bem, o café é bom, tenho 3 monitores aqui gigantescos, o trabalho rodava legal. Só que, ao mesmo tempo, eu não me via fazendo aquilo ali o resto da minha vida, se eu fosse numa empresa. Por mais que tenha a fase de campo, que a gente vai lá, anda no mato, carrega as coisas. Eu não me via fazendo aquilo ali, eu me via muito mais com uma pessoa que estava por trás daquilo ali, seja desenvolvendo, seja curioso nos processos que estão sendo envolvidos em toda a pesquisa, ou mesmo, estou fazendo isso aqui, eu fico questionando se dava para fazer de outra forma. Eu sou muito mais a pessoa que está planejando a coisa, pensando além do que a pessoa necessariamente que está só executando um processo. Quando eu voltei de Manaus já a cabeça tipo, não, essa vida de geofísico de campo, de geofísico de empresa, acho que não é para mim. Aí eu voltei para Belém, acho que fui para o congresso, já emendei para o congresso no Rio de Janeiro, e nesse congresso no Rio de Janeiro eu conversei com vários professores do Observatório Nacional, professores do INPE, e consegui fazer o processo seletivo no mestrado, já iniciei a vida acadêmica em outra instituição, buscando outra coisa que não fosse mais geofísica de exploração. E se eu me arrependo, não me arrependo. Apesar do café que era bom e dos monitores que eram incríveis. Não, nossa, os monitores eram incríveis, né? Não, porque se a gente pensa numa empresa bilionária como essas empresas de petróleo e olha para a universidade, que também recebe financiamento delas, em algumas delas, a gente olha, nossa, a estrutura é muito boa, mas não é a estrutura, o conforto que vai me fazer feliz dentro daquele trabalho. Tem pessoas que se dão muito bem e conseguem até mudar o paradigma da própria empresa. Só que eu me viria no trabalho entediante, recebendo um excelente salário, mas para mim eu sou muito mais curioso. Talvez até na própria Petrobras, depois a gente acaba descobrindo que tem outros direcionamentos, a própria Universidade de Petrobras que dão outros caminhos. Mas meu interesse em fenômenos de natureza, de geodésia, de geomagnetismo,
magnetismo e outras coisas que envolvem a Terra, naquela altura eu estava cada vez mais interessado em outras coisas que dentro da indústria de exploração não me dariam conforto para fazer. Legal, legal. E existe uma cerejinha do bolo, um objetivo que você busca, assim, seja profissionalmente ou dentro da academia? Como se fosse uma meta, assim, um sonho? Olha, eu tenho muitos objetivos, tanto no sentido de pesquisa quanto acadêmico, de extensão, né? É assim, é até chato falar, mas a pandemia parece que na universidade alguns departamentos meio que pararam. As coisas estão indo no sentido de aula, alguma coisa de projeto, mas elas estão meio paradas, assim, o ritmo não é igual. Parece que as reuniões de pesquisa elas estão meio com baixo astral, os alunos estão com baixo astral, enfim. Mas em nível da aula, de docência em si, eu sempre costumo falar que eu tento sempre ser um professor melhor do que todos que eu tive. Eu acho que isso é o primordial para mim. Ser um melhor professor a cada dia, tentar, no caso agora na pandemia, ter equipamento melhor para a gente entender melhor. Tento gravar aula, às vezes edito a aula para não ficar uma aula gravada inteira, para ficar melhor condicionado para eles assistirem. Teve semestre que eu reduzi o tamanho do arquivo para eles conseguirem acessar. E no sentido de docência, eu sempre tento ser um professor melhor, tento pensar no conteúdo, dar ideias, ser acessível, né? Tem professor que não é acessível, eu tento sempre ser acessível, né? Apesar de exigir bastante, eu sempre vou exigir muito deles, porque eu acho que eles sempre têm que ter o melhor, não serem enganados como alunos, e o curso é um pouco pesado, as disciplinas são um pouco pesadas, e sempre falo, o meu papel aqui é ensinar vocês e o papel de vocês é estudar. Eu sei a dificuldade, mas não vai ser fácil, vocês vão ter que cada vez se dedicar mais horas de estudo para se formarem aceitavelmente, né? No sentido de pesquisa, tem muita coisa para fazer, no sentido de tentar institucionalizar algumas coisas na universidade, que é muito mais difícil, né, de linhas de pesquisa voltada não somente à pesquisa de exploração, mas pesquisa de geofísica como um todo. E isso é uma coisa que requer tempo, política envolvida na academia, são coisas mais difíceis. E de extensão, tentar conseguir ter tempo, né, para desenvolver o meu projeto de extensão, que é o Litran Consciência, né, porque tá difícil. Os botecos estão fechados, né, então, quer dizer, boteco nunca fechou, né, mas deveriam estar fechados, né. E tentar desenvolver essa atividade na periferia, dar caminhos e traços, esclarecer cientificamente a população mais carente, tentar mostrar alguns caminhos que às vezes não são contados para eles, de história de vida, até a própria história de vida de um professor universitário, como chegou lá, às vezes é interessante para uma pessoa fora da academia saber como é a vida de cientista, saber como é chegar a ser professor e fazer pesquisa, porque é muito distante da realidade de muita gente o que é a pós-graduação, o que é a graduação e a formação de cientista, né? E, de fato, é uma dificuldade muito grande, conseguir disseminar o que esse universo acadêmico, as possibilidades, né, que esse universo acadêmico, de fato, tem pra gente, né? E nem sempre a gente consegue entrar tendo acesso a todas as áreas, né? Conseguindo estar dentro de um laboratório, conseguindo ter acesso bem próximo dos docentes, né, para trocar ideia meio que de igual para igual, falar abertamente sobre as curiosidades. Então, é legal te ver falando sobre isso também. A capital, a Ilha do Marajó, Nordeste e Sudeste do estado são os mais atingidos pelo calor. E agora, a gente queria saber quais são as pessoas que você admira, pessoas de carne e osso aí, que você admira nesse mundo da ciência. Cita pra gente aí umas 2 ou 3, vai. Cara, eu já até citei ele aqui, né? Acho que parte dessa jornada de acadêmica que eu cheguei foi porque eu li o livro do Carl Sagan, então parte do meu pensamento científico foi moldado um pouco por aquele deslumbramento, né, de pensar o mundo de outra forma, né. É muito difícil não citar o Carl Sagan, né. Tem alguns professores que eu tive na graduação, né, que tinham materiais, e cada vez eu descubro que alguns professores eram muito melhores do que geralmente estavam. Às vezes as pessoas falavam, nossa, o professor é muito bom, mas tem um professor que a gente teve aqui na Universidade Federal do Pará, chamado Luiz Rijo, né? E na época ele era um professor idoso, né? Ele cobrava pra caramba a gente, humilhava, para depois dar uma nota baixa. Mas ele exigia muito da gente. Depois a gente vai descobrindo outras histórias dele, da vivência, de como ele viveu, as dificuldades que ele teve. E eu dando aula agora, redescobrindo o material dele, que ele fazia, já idoso, já o material. Quando eu olho, nossa, ele tem um material didático aqui que ele fez dos alunos, tem quase 400 páginas. O senhor fazia aquele material na época, quase 400 páginas, cheio de equação. Não é algo, tipo, trivial de se fazer. Tipo, cada vez que eu descubro mais a capacidade daquele senhorzinho lá, tipo, a gente fica, nossa, esse professor é muito bom. E isso, às vezes, que motiva a gente, né? Então, acho que ídolo acaba sendo aquela pessoa que acaba motivando a gente de outra forma, né? Então, esse professor, Luiz Rijo, é um professor que motivou muito, e me motivou mais agora, né? Quando a gente vai redescobrindo o material dele, né? Tem um Carl Sagan como divulgador de científico, né? E olha, se a gente tem que ter ídolo aqui no país, são todos esses cientistas aí que estão
cientista brasileiro. Que, nossa, é difícil, olha. É difícil conseguir fazer as coisas sem financiamento e ainda ser humilhado todo dia. Não tá fácil, né? Bom demais. Acho que Carl Sagan é um nome que inspirou muita gente e continua inspirando, né? E ele tá sempre por aqui, né, Everton? É um nome bem sempre citado aqui. E eu acho que é super legal que ele tem inspirado uma geração nova de divulgadores científicos também, né? Muita gente divulgando ciência, traduzindo a ciência, como você tinha falado antes, né? Traduzindo para que mais pessoas consigam entender, para que mais pessoas se apaixonem pela ciência, né? E eu acho que desse processo de divulgação, tem alguns projetos teus de divulgação, né? Uhum. Você faz parte do Pint of Science, você tem alguns sites, tem o Medium. Conta um pouquinho pra gente aí desses projetos e como é que você tá ajudando aí mais gente a se apaixonar por ciência. Olha só, até esqueci de falar mais um nome aqui. Eu esqueci de falar do Feynman, né? Feynman também é um físico que, se a gente vê a história dele, também motiva muita gente, né? Mas em relação ao aspecto de divulgação, eu vou ser bem sincero, tá um pouco parado, porque a pandemia me pegou de jeito, né? Tem um pessoal do podcast Eureka que tá quase 3 meses para gravar um podcast comigo, eu não tenho tempo para fazer ele, né? Mas a gente tem um podcast lá, o Eureka, que a gente tá organizando no Eureka Brasil, com a Karina, que inclusive já chega a sugestão aí para vocês falarem com a Karina para conversar com vocês. Tem um Medium que tá parado por vários motivos de divulgação, mas eu vou tentar retornar agora em outubro, que eu vou ficar mais livre em outubro agora. Então eu vou voltar a fazer todas as coisas que eu estava fazendo antes. Ano passado a gente ainda teve o Pint of Science Online, né? Esse ano eu decidi não fazer o Pint of Science Online por um motivo, que foi agora em maio, por um motivo que, conversando com muita gente aqui em Belém e outra gente, viu que o público que estava vendo online não era necessariamente o público que a gente queria acessar, né? Que queria que visse. E além disso, a gente está com essa síndrome de muito tempo em tela, né? A gente já dá aula para o computador, os alunos são aula no computador, eles passam o tempo todo no YouTube vendo vídeo. E ainda vão ver um vídeo de divulgação científica às 7 horas, 8 horas da noite. Por mais que seja um pouco mais divertido, mais hora de tela, e às vezes o professor que vai ter que fazer isso, ele já deu aula o dia inteiro em tela, e às vezes o público que a gente vai atingir não é o público que a gente quer. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, esse ano a gente não vai fazer aqui em Belém, e ano que vem, na situação melhor da pandemia, a gente volta a fazer nos bares que a gente estava fazendo. Então aqui em Belém, pelo menos esse ano, a gente não teve o Pint of Science, porque seria novamente online, mas em 2022, quem estiver nos bares aí pela cidade em maio, a gente vai estar lá, divulgando ciência e bebendo pra caramba. Apareçam. Olha só, todo mundo convidado. Me diz uma coisa, e não acontece um Pint of Science aí naqueles barzinhos ali no Ver-o-Peso? Ou já aconteceu? Não, a gente tá organizando isso aí, porque como ia ser o 4º ano em Belém, o evento estava em expansão, né? Aí a pandemia me fez esquecer, mas a gente tem uma network já grande, tem até todas as pessoas já em contato, então a gente vai ter que entrar novamente em contato com os bares para conversar com eles e de repente a gente consegue alguma coisa ali por dia, né? Mas talvez a ideia do Ver-o-Peso seja mais como o meu outro projeto, que é o Litrão Consciência, né? Então a gente pode fazer alguma coisa com o Ver-o-Peso ou o Bar da Periferia, que é exatamente fazer um pouco parecido com o Pint, mas com outro jeito, né? De dia, enfim. Tentar fazer uns vídeos e gravar de forma mais interessante, de forma diferente. A gente tem umas ideias malucas aí que pode dar certo. Arrasou muito. A capital, a Ilha do Marajó, Nordeste e Sudeste do estado são os mais atingidos pelo calor. Em um dado momento aqui a gente estava falando sobre esse processo de dar aula virtualmente, né? E que tá chato, não tá legal, que os alunos só falam contigo quando o microfone falha, né? Pra dizer que o professor não tá acontecendo. Mas em um outro momento você falou sobre o fato de, tipo, se tá complicado pros professores, que dirá pros alunos, que estão sem estrutura muitas vezes para conseguir acessar as aulas e tudo mais, né? Então, queria que você deixasse uma dica de sobrevivência para quem tá nesse processo, seja fazendo graduação, mestrado, doutorado, enfim, que esteja em alguma etapa desse processo, para sobreviver mesmo, para não desistir, não deixar esse momento se sobrepor ao desejo, ao sonho aí dessa titulação, né? Olha, a dica que eu dou, eu acho que é até bem pragmática para relação a isso, né? Os alunos de graduação, eles têm uma particularidade diferente dos alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, em princípio, né? Porque em princípio o aluno de graduação está perdidaço na vida e vai vendo o que vai dar ali. Alguns já sabem o que quer, outros não. Já a pessoa que está no mestrado, doutorado, em princípio já sabe mais ou menos o que quer. Não sabe se vai dar certo, mas sabe o que quer. E dentro dessa conjuntura, o que eu acho que é importante os alunos aprenderem que, como está tudo jogado assim, teve uma época nessa pandemia que todo mundo perdeu a noção de horário,
marcava reunião 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã. Eu abria a geladeira, chegava um convite para marcar reunião. Era reunião o tempo todo, reunião 7 da noite, 8 da noite. Comigo isso não acontecia. Eu falava, gente, eu tenho horário, se vocês estão aproveitando a pandemia para fazer as coisas em qualquer horário, desculpa, mas não vai rolar. Então, eu tenho horário para fazer meu trabalho, para fazer as coisas, e tudo cabe no horário. Eu mantenho minha cabeça sã. Inclusive, eu me organizo de uma forma que eu tenho um horário, que é depois das 6 horas, que o meu objetivo é fazer o que eu quiser, inclusive nada. Então, a dica que eu dou é que os alunos de mestrado e doutorado aprendam a ter horário. Tipo, eu vou ter aula, ter horário para ter aula mesmo, delimitar um horário à tarde, de manhã, mas sempre fixo para te estudar, ou para te fazer tua tese, para fazer dissertação, tua pesquisa. Porque se a pessoa não vai perdendo essa noção de horário, de tempo que tem que se dedicar à atividade, ela acaba jogando a atividade dela para qualquer horário, joga para noite, joga para dia, joga não sei o quê. Aí quando vê, já 3 da manhã, e saiu, não sei o quê. Evidentemente, a gente tem a nossa vida comum, a gente tem que cuidar da casa, cuidar do gato, levar alguém no hospital, enfim. Mas se a gente não aprender a ter essa organização de tempo, que é fundamental a gente ter a organização do tempo, tudo que já é difícil, fazer um doutorado é difícil, fazer um mestrado é difícil, terminar uma graduação é difícil, vai ficar muito maior. A pessoa pode entrar em processo de não produtividade, ela pode chegar e, hoje eu vou trabalhar, depois do trabalho marcar uma hora, só quando ela vou marcar uma hora, foi uma hora que não foi programada, e acho que é bem importante a pessoa aprender a organizar esse horário de estudo, de trabalho, e dentro desse cronograma, delimitar um período de fazer nada, tipo ver Netflix, tocar violão, correr, cuidar da horta, que seja, enfim, fazer qualquer coisa mesmo, inclusive fazer nada, ficar jogado no sofá brincando com o gato. Eu acho bem importante. E isso inclui o final de semana, tipo, o final de semana diminui o freio, né? Porque senão a coisa pode ficar complicada. E dentro desse período que você usa para trabalhar, existem algumas técnicas de estudar, Pomodoro, organizar as atividades, enfim. Eu lembro que, se a gente pensar bem, quando a gente está no primário, no ensino fundamental, não sei como é exatamente o nome agora, ensino fundamental, médio, não sei se dá esse nome, eu peguei um horário, assim, acho que alguém postou na internet horário de aula, tipo, física, matemática, tem cada atividade, mas está tudo organizado no horário. A pessoa faz no horário, assim, do dia inteiro, ela delimita, a gente sempre lembra dessa história, eu delimito o horário que eu tenho que acordar, mas se tu tem um horário para acordar, organiza mais ou menos o horário que tu vai ter para dormir também. Se tu não dorme bem, se tu acorda mal no dia seguinte, vai entrar num ciclo vicioso e tu vai chegar em horário de aula cansado, não vai produzir nada, aí vai ficar mal-humorado, vai comer mal, depois vai ficar doente, vai ter problema no intestino, enfim, vai ser uma sequência de problemas, que às vezes parece natural, mas vai ficar mais difícil. Ou seja, talvez manter uma disciplina e um ritmo saudável de produção e diversão fazem parte aí de uma boa receita para ter uma jornada um pouquinho mais leve nesse momento. Tem uma rotina, né? Que nem agora que eu falei, vai dar 17 horas de sexta-feira, é o famoso sextou, não vou fazer mais nada. O aluno que mandar atividade para mim, não vou olhar. Eu até tenho trabalho para fazer no sábado, mas é outra coisa que não tem a ver com a docência. Então, deveria entrar nesse horário. Tipo, não é porque eu não estou presencialmente com a pessoa que significa que as atividades são online, não significa que agora sempre eu estou online o tempo todo. Não. Tem horas que eu vou estar offline de outras atividades, eu vou estar online para outra coisa. E não sei se aconteceu com alguns de vocês, das pessoas que estão ouvindo, de perceber que as reuniões podem acontecer em qualquer horário, as atividades podem acontecer em qualquer horário. Eu acho isso muito estranho, na verdade. As pessoas podem faltar, elas não são proibidas de faltar às atividades. E fica a dica, se você não quiser participar da reunião, você diz que a sua internet faltou, caiu a internet da sua casa. Todo mundo anotando o recadinho agora. Mas virou uma... Acho que isso combina até com a nossa próxima pergunta, que é de atualidades. É muito isso, tipo, já que você está em casa, você não tem desculpa para não ir, para não participar, para não estar. E aí o volume de atividades e a sobrecarga, ela só se acumula, só aumenta. E aí, às vezes, a gente sente falta do processo que tinha antes de transitar, né? Sair de um lugar para o outro ali, ter uma meia hora de descanso para a cabeça que você estava fazendo nada, só se transportando. Por conta disso, porque hoje dá tempo, às vezes, de tomar um gole de água, dar uma passadinha rápida no banheiro e já tem uma próxima atividade te esperando, né? E a cabeça nem sempre dá conta. Então, é importantíssimo ter esses limites, colocar esses limites, né? Porque, na verdade, a gente que deixa tudo entrar, né? Não, vamos fazer, bora, tenho. E chega no final do dia e fala, caramba, não parei pra respirar hoje, né? E aí, daqui a pouco tá na hora de dormir e amanhã começa tudo outra vez, né? Teve dia que eu já tive aula, aí depois da aula eu tive que correr no sentido de sair para ir de uma maneira voltar, e teve uma reunião que acabou 11h30. Eu falei, depois de meio-dia eu não estou na reunião não.
Aí a reunião, tinha uma reunião que era marcada 1h da tarde. Não vou participar de reunião da tarde, só das 2. Aí foi organizando, tipo, acabou a última reunião, foi 7 da noite, acabou. O pessoal vai marcando, tipo, eu não participei de todas, não. Teve uma que eu saí no meio, porque tinha que lavar a louça. Tinha que lavar a louça, maravilhoso. A vida acontece, né? A vida Não é acontece. boa? A vida acontece e a louça acumula, né? Tudo na vida se acumula, não mais que a louça. Quero só ver quem que tá com a pia limpinha hoje. Quero só ver. É muito fácil ter aula online, dar aula online com a louça suja. Alberto, a gente tem uma série super legal que a gente faz aqui, ela se chama O que foi importante para a sua formação. E aí a gente pergunta algumas coisas e você responde de bate-pronto, tá? Mas assim, pra você eu já vou fazer um disclaimer, tá? A gente começa pedindo um livro, mas não pode ser Carl Sagan, tá? Vixe, eu tenho que pensar. É que tem outros aqui do Carl Sagan. Não pode ser Carl Sagan. Vocês não estão vendo, mas tem uma estante de livros incríveis atrás dele. Então, tá tudo certo, tá em casa. Difícil só vai ser escolher um. Ah, tá. Divina Comédia, de Dante. Boa, ótimo livro. Excelente indicação. Em italiano. Ah, ó, não podia ser fácil. Em italiano. Não. Ok. Não, vou dar uma explicação. É porque quando você lê em italiano, você não precisa saber ler italiano, mas você lê em italiano e usa o Google Translate para traduzir. A fonética do livro todo faz sentido. Então, todo livro ele tem uma estrutura de rimas, que é o livro todo. Em português, o sentido não é igual. Mas também tem outro livro muito bom que eu posso indicar aqui, já é o Moby Dick. Outra excelente indicação. E pensando em Moby Dick, que eu acho que tem várias versões... Indica pra gente um filme, um seriado ou um documentário. Eu sei que Moby Dick tem algumas versões aí dele já nessa outra arte. Tem um filme bem interessante, que até com aquele ator que fez o Thor. É bem legal o filme dele, mas não vou indicar esse não. Eu acho que é um coreano, Calme, um de terror que eu assisti que eu gostei. The Call, em italiano. Um coreano. The Call, é isso? The Call, é. 뭐또 궁금한 거 없어? 20년 후에다. Eu assisti esses dias, achei bem legal. O final é meio ruinzinho, mas o filme no geral é legal. Boa. O final é ruimzinho. Corta o final, gente. Considera o resto. E cria um final pra você. Mas é legal o filme, assistam. É um bom entretenimento. O importante é se entreter. Se vocês quiserem um filme muito complicado pra assistir, vocês não estão na pandemia, vocês estão bem demais. Verdade, você tem razão. E dica pra gente aí, a trilha sonora aí, né? É um artista, uma banda, ou um podcast, né? Você comentou que escuta muito podcast. Tem um podcast, ou o assunto que eu tenho assistido todos os dias, tem o Xadrez Verbal, que é pra quem tem paciência e não tem amor pela própria vida. Mas eu recomendo, já que eu falei do Dante Alighieri, eu recomendo o álbum do Symphony X. Mas é sobre acho que é Dante o nome do álbum do Symphony X, uma banda americana. O álbum do Symphony X é o Wonder World, é de 2015, é o último álbum deles. Já que eu falei da Divina Comédia, então pra ficar tudo no mesmo ambiente. Cara, eu tô adorando que tá só vendo coisas que ainda não tinham aparecido, só sugestões e dicas que ainda não tinham rolado por aqui. Isso é incrível. Não acabou, né? Não acabou porque a gente não falou da coisa mais importante do mundo, que é o quê? A sua comida favorita. Nossa, aí é difícil, aí você me entende. A panceta. Panceta? Nem foi tão difícil, vai. Eu pensei em várias coisas, eu pensei, qual é a coisa que eu gosto muito de comer, mas eu não devo comer muito? Panceta. Boa. Cara, a panceta é muito bom, só que se comer muito, em questão de horas tu vai ter um problema. Em questão ao longo da vida, se você comer muito, você também vai ter um problema. Então panceta é perigoso. Mas é porque a gente come pouco porque é difícil fazer, né? A gente pode comprar pronto também. E aí, e qual que é o seu lugar preferido no mundo? Teve um lugar que eu achei extremamente agradável, não sei se continuam extremamente agradável, quando eu estive na Itália, chamado Trieste. Uma cidadezinha perto do mar Adriático, é bem agradável. Mas tem alguns lugares no Brasil muito agradáveis também. Marajó é um lugar agradável, quando a temperatura está mais baixa. Né? A cozinha também é um lugar agradável quando não está quente.
Maravilhoso. Alberto, a gente tem que te trazer aqui pro sul, pra você curtir um pouquinho o nosso inverno e ter saudade do calor. Não, isso nunca aconteceu. Ter saudade do calor? Eu não lembro de lembrar, nossa, saudade daquele calorzinho. Não, fica mais frio. Muito bom, muito bom. Eu acordava assim em São Paulo, às vezes, quando tava frio. Nossa, como tá agradável. Nossa, vou até sair pra passear. Eu saía sozinho na rua fria. Agradável. Bem feliz, bem feliz. Ambiente que traz vida. Quem gosta de calor é agricultor. Mas que você vai perceber que tem uma diferença de alguns graus e muita frente fria do inverninho de São Paulo pro inverninho do Rio Grande do Sul. Onde o Everton tá mesmo, querido, faz um frio delicinha. Ah, depende. Nada delicinha, nada delicinha. Tá 8 graus agora e é 3h30 da tarde. Nossa. Olha a voz dele de bravo, porque são 3h30 da tarde, estão 8 graus. Eu estou com ódio do frio. Não, é assim, eu poderia dormir tranquilamente em qualquer hora do dia, porque eu poderia sair agora pra correr 3 da tarde, que não seria um problema pra mim. Eu poderia reorganizar minha vida e correr poderia ser até prazeroso. Não precisava acordar 4h30 da manhã pra correr. Qualquer hora do dia eu posso correr. Olha aí. Benefícios, tá vendo? Benefícios. Você acha que eu tô no projeto da Antártica à toa? Eu tô por causa do frio. Entendi. Se eu quisesse calor, eu inventava o projeto pra trabalhar em vulcão. Boa. Como quero friozinho, eu vou plantar. Tá certo. É assim, a vida é assim. E a gente que faz, e que bom que você consegue fazer isso através da ciência. Deve ser muito gratificante poder, de fato, desenhar o próprio destino e sair fazendo o que é possível dentro das condições que a ciência te dá. Isso é sensacional. Exatamente. E como a gente não é bobo nem nada, a gente quer dar aquela cutucadinha, porque a gente gosta, a gente tá sendo pouco ácido nesses episódios ultimamente. A gente precisa trazer de novo essa acidez para nossas conversas. Então a gente quer encerrar te perguntando qual é a anticiência ou a pseudociência mais absurda, teoria da conspiração mais enlouquecida que você ouviu nos últimos tempos. Nossa, foi aquela lá do supositório, lá do ozônio no rabo que as pessoas colocaram pra curar o Covid. É o quê? Oi, Brasil! Teve uma que a pessoa usava um supositório de ozônio pra curar o Covid. Foi eu vi ano passado. Você não souberam disso? Sim. Eu lembro dessa. Acho que foi um prefeito aqui do interior de Santa Catarina que acabou falando. E tu acha que tem alguma coisa mais absurda que isso? Eu não sei. Se tiver, não chegou até a gente, né, nesse momento. Não, essa foi que eu soube, mas das mais conhecidas, a astrologia tá aí no top 10, né? No top 5, que eu vi. Ah, com certeza. Essa sempre brota por aqui. Mas acho que é muito difícil superar a do ozônio, olha. Difícil mesmo, achei difícil. E se alguém tá tentando entender ainda o que está acontecendo, esqueça. Tome a sua vacina somente, o resto é balela, ok? Bom, gente, é nesse clima muito gostoso que a gente vai encerrando, a gente vai se despedindo aqui do Alberto. Alberto, muito obrigada, foi um prazer te ter aqui com a gente. Ainda mais depois que você falou que tem aí outros podcasts querendo gravar contigo e a agenda tá difícil, a gente conseguiu uma agenda com esse rapaz. Ficamos muito felizes de você ter dado prioridade. E espero que vocês que estejam ouvindo, os alunos, não fiquem chateados, tá? Não é porque o professor, assim, por lazer, por diversão, resolve ali 20 listas rapidinho, né? 20 exercíciozinhos ali na mão, como se nada fosse nada. Não fica triste. É uma questão de prática, uma questão assim de, né? Muito envolvimento. Não é mesmo, Everton? Sabe o que me chamou a atenção? É que ele falou que ele quer ser melhor que os professores que ele teve, né? Imagina como os professores que ele teve eram maus, hein? Eram pesados em listas. Não é? Não, sendo bem sincero, o meu professor dessa mesma disciplina, ele foi bom e ruim ao mesmo tempo que ele falou. E eu falei a mesma coisa para todo mundo. Gente, resolvam todo o livro. Não me pergunte qual exercício para fazer. Vocês resolvam todos os livros, todas as questões do livro, porque vai cair aí. E é essa a letra dada. Resolvam todos os exercícios do livro, porque a disciplina é sobre esse livro, sobre esse conteúdo aí. A gente vai fazer esse livro. Eu vou passar uma lista só com uma avaliação deles. Aí, ó, olha viu? Só. Ai, muito bom. Alberto, também adorei a nossa conversa, viu? E me diz uma coisa, pra quem quer te conhecer, te stalkear, ler um pouquinho os artigos que você produz aí no Medium e nos outros canais, onde é que a gente pode acessar esse material? Olha, por enquanto tô centralizando tudo tô reorganizando esse processo agora, né? Pós-pandemia o mundo vai ser diferente, né? Então eu tô colocando, por enquanto, tudo no Instagram e no
e no meu Twitter. E de lá eu sempre tô compartilhando as coisas novas lá. Tá pouco ativo, mas sempre tô colocando alguma coisa lá. Seja de aula, seja de curiosidade, seja de gato. Inclusive, meu gato chama-se Faiman. Eles são um gato muito bonito. É um dos melhores gatos desse país. Como assim, gente? Ele é muito fofinho. A competição tá acirrada agora, que eu e o Everton, a gente também tem os nossos felinos aqui. Depois você procura no meu Instagram, lá é porque eu tenho o Instagram dele próprio, né? Tem 2 gatos aqui em casa, o Faiman e o Darim. Aí vocês vejam o Faiman, que é um gato excelente. Vira-lata. Vou seguir. Vira-lata de puro sangue. Vira-lata de puro sangue. O melhor de todos. É, o melhor de todos. É chato pra comer, só come ração cara. Faz parte, a gente quer cuidar direitinho. É isso, ó. É só ração de boa qualidade pra gastar menos com veterinário. Esse é o lema aqui de casa. Não, é exatamente isso. Eu chego, o pelo dele é bonito, todo mundo quer roubar aquele gato quando a gente leva no veterinário. Vamos parar de fazer propaganda desse gato, pelo amor de Deus. Daqui a pouco o pessoal tá indo bater na tua porta. Vocês procuram lá no meu Instagram, ele vai estar lá. É muito bonito o gato. Tem uns vídeos que eu tô gravando com ele de vez em quando. Ó, agora vai ter que ter, nas próximas semanas vai ter que ter todo dia uma foto do gatito lindo, maravilhoso, do Faiman lá, dando o ar dos bigodes pra galera. É, vai fazer 1 ano agora em agosto, bichano. Ai, que delícia, filhotão ainda. Filhotão, que tem quase 6 quilos. De gato grande a gente entende, né, Everton? Maravilha, maravilha. Bom, gente, nós aqui da Metzer, através do Cientista Também É, queremos continuar proporcionando esses bate-papos deliciosos e muito construtivos aqui com vocês. Então, comente, compartilhe, indique. E se você quer ver alguém por aqui, caso o seu professor seja, assim, essa linha do professor Alberto aqui, indica ele pra gente, manda o contato dele pra nós, fala, olha professor, queremos te ver no Cientista Também É. Ou então as professoras também, que é a mulherada na 2ª temporada que tá dominando. A gente não tá achando ruim não, tá? A gente tá gostando e tá gostando muito. Então manda sua indicação pra gente que a gente vai ter um prazerzaço de fazer o convite. E é claro, se a pessoa aceitar, ela vai estar aqui sentadinha com a gente, trocando umas ideias muito gostosas. Fechado? A gente aguarda a sua indicação. E enquanto isso, também você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e também no nosso blog, para acompanhar todas as novidades que estão rolando aqui na Metzer. Um abraço e até o próximo episódio Cientista Também É. Tchau, tchau, gente! Valeu! Este podcast foi editado por Dente de Leão.